Boo everyone, hello, welcome to Woke Wednesday. Eu admito que eu não tô sabendo sobre o que escrever, isso aqui tá sendo falado na hora, sobre o que falar numa Woke Wednesday, tá ligado? Eu tinha o plano de falar sobre ditados, mas aí nós falamos sobre alguma coisa, qualquer coisa que a gente falava sobre no último Woke Wednesday, bem, não era um ditado. E agora eu quero falar sobre uma coisa que tem a ver com padrão de pensamento de nativos. Então, não tem mais a ver com ditados at all, mas tem a ver com coisas que são woke, pelo menos. Eu acho que a informação que eu vou falar hoje vai ser útil para alunos de inglês. Então, é woke, não é? E aqui vai. Nativo pode errar. É só isso. Acho que o título desse vídeo vai ser isso. Se você está vendo o título aqui embaixo, ele diz nativo pode errar, né? E é uma coisa importante para se saber. Por que eu tô falando sobre isso? Acontece que, alguns dias atrás, um brother me mandou uma mensagem pro WhatsApp, no nosso grupo de WhatsApp, que aliás está aqui embaixo o link, você pode acessar. E ele transcreveu um texto que ele tinha ouvido num programa de televisão. E esse texto tinha um erro gritante no Present Perfect. Eu acho que era ele tá indo lá por 3 anos. Uma atividade que ele está fazendo, numa linha de tempo, o qual, como todos sabemos, se vocês seguem o canal aqui, eu falo sobre isso várias vezes, já que continua acontecendo até agora, tinha que ter o has e o verbo tinha que estar no passado particípio. Ou has been e o verbo em questão com ing. Seriam as duas maneiras de falar uma ação que vai até agora. Ele vai lá há 3 anos, deveria ser he has gone there for 3 years, ou he has been going there for 3 years. Se bem que eu não sei se a palavra certa é go, mas tudo bem. A ideia está passada. Mas não é. O que o aluno falou e escreveu no grupo do WhatsApp foi he is going there for 3 years, o qual é um gritante erro, especialmente se você quer falar para o seu aluno uma regra de gramática que ele nunca está acostumado a usar. Se esse aluno vê um nativo não usando ela, ele pensa, então eu não preciso usar, porque ninguém quer usar, porque é uma regra tão nova e tão ubíquita. Segundo professores, pelo menos como eu, quando dou aula, ela tem que sempre estar certa. Então eu quero falar sobre essa pequena discrepância. Se você encontra uma regra que está bem explicada, que ela realmente é aplicável, e no mundo real, quando você vai ver, pessoas não estão fazendo ela não está sendo cumprida. O que pensar? Esse lance de pessoas não cumprirem a regra é um ótimo sinal para você ver que uma regra é errada. E é por isso que eu acho que é importante falar sobre isso aqui agora. Quando a regra for certa e pessoas não cumprirem, você pode achar que é errada. Uma coisa que eu falo muito sobre também, né? Se um professor de inglês está viajando, você vai saber no mundo real. O que acontece agora, então? Quando você vê uma pessoa no mundo real, um nativo falador de inglês, não cumprindo o Present Perfect. Entende? E é sobre isso que eu quero falar aqui. Nativo pode errar. Isso é uma coisa que nós, que não somos nativos, não temos habilidade. Talvez eu tenha, mas se você está estudando inglês, você não vai ter as características que permitam que o nativo consiga fazer o erro que ele fez. Se uma pessoa está falando inglês com um sotaque, ou bem, o idioma qualquer eu acho. Se uma pessoa está falando um idioma com o sotaque esperado de quem nasceu no país que esse idioma é falado, se ela está falando numa velocidade que você entende que não tem processamento interno na cabeça dela, se ela usa todas as gírias mais atuais, se ela entende tudo que ela ouve, enfim, tem um pacote de comportamentos e de percepções que nós sabemos que o nativo, quando fala, vai falar. E quando um cara fala dessa maneira, nós sabemos que ele é nativo. Você sabe quando um brasileiro está falando português e quando o gringo está falando português. Pelas escolhas, pelas inúmeras escolhas que esse cara faz a cada segundo. Entende? Se esse brasileiro falar, nós não quer ir, determinadamente, nós não quer ir não. Se ele falar isso, você não vai achar que ele acabou de pousar no Brasil ontem. Ele só quis falar, nós não quer ir naquela hora. Entende? Nesse brasileiro, o nós não quer ir não vai besmirch, não vai sujar a reputação dele. Entende? Bem, existe o equivalente ao ain't ou hella, na qual as suas escolhas de palavras ditam o grupo de pessoas com o qual você andou. Aí o preconceito da pessoa que está ouvindo pode resolver que esse cara que está falando é menos ou mais do que anteriormente pensava que ele era, mas tu nunca pensa que o cara é imigrante? Se eu falar nós não quer ir, tu pode pensar talvez que ele mora num lugar que você não respeita, whatever. Mas imigrante não. Nós, não nativos, talvez mas eu gosto de falar nós porque eu não gosto de parecer exclusionário. Nós não nativos não temos essa mordomia. Quando nós erramos é só o esperado, porque até agora nós falamos uma frase de uma pessoa que claramente não nasceu lá. Entende? E eu entendo que a pessoa pode pensar assim, então agora a meta é eu falar a ponto de virar nativão
para que quando rolar esses erros eu já visto tão igual quanto os outros. Eu falei sobre Second Class Citizenry no vídeo antes, então eu entendo o quão importante é para a pessoa querer ser vista como outros, como normal. Eu sei, minha é uma ótima meta. Peço sub, continue querendo fazer isso. Só que vai demorar pra caramba, tá? Pra você ser igual um nativo, pra você conseguir fazer o erro que o nativo fez e não ser visto como erro, it's gonna take a while. E talvez então não seja uma meta que fique na cabeça da pessoa porque pode desmotivá-la. Ela pode pensar assim, isso nunca vai acontecer. E o dia que vai acontecer, se você continuar vendo o artigo da CNN, simpósio de filosofia, se tu entrar na real em inglês, ainda vai demorar pra caramba, de maneira que talvez ser visto como um falador ruim ao errar, uma coisa que um nativo errou e ainda é visto como um falador bom, nem seja uma meta que vale a pena perseguir, tá ligado? Mantenha o teu present perfect. Fala certinho. Você tá aprendendo um idioma no qual você não nasceu, e não é estranho você não tá ligado dos detalhes disso, you know? Mas o nativo pode. Por quê? Porque até aquele momento ele tava acertando tudo. E não só tudo de gramática, mas tudo que faz uma pessoa nativa saber que o cara com que ela tá falando é nativo. Esse cara pode errar. Entende? Então eu queria falar isso pra vocês para que não rolasse estresse da sua parte e para que ficassem mais ligados da realidade do inglês, you know? Mas Present Perfect ainda deve ser estudado por você, assim como qualquer outra regra que você vê alguém quebrando num vídeo, num filme, numa música. He don't wanna go. É pra ser he doesn't wanna go, mas nativo pode errar, tá? Se gostaram desse vídeo, senhores, deem um like nele, cliquem no sininho para ter mais, se inscrevam no canal, deem uma olhada em nosso curso, Mr. Online, mronline.com.br, nosso EAD online, tá aqui o link, capítulos 1 e 2 são grátis, você vai arrastando as palavras para ver as regras de gramática, é só regra de gramática porque na minha opinião é o que mais importa, o resto você pode ver por repetição. Se eu quisesse vender para você um curso perguntando para você se você sabe como é que se fala cortador de unha em inglês, eu ia estar mentindo, porque era só você entrar no Google Tradutor, descobrir e pronto, porque foi útil o curso, tá ligado? Mas gramática é importantíssima, dá uma olhada lá se quiser. Temos Inglês na Arte, um quadro no qual eu falo sobre vídeos, sobre filmes e seriados e frases em inglês que foram faladas lá. Eu tô muito feliz com esse próximo episódio, que talvez saiu ou talvez vai sair. Se quiserem ter aulas particulares comigo, tá meu número aqui. Aulas grátis em WhatsApp também acontecem segundas e quartas-feiras, às 8 horas da noite. E se não quiserem fazer parte da aula do WhatsApp, tem a planilha que nós usamos. Você pode só olhar a planilha e aprender as coisinhas que nós já ensinamos, tá? That's it. See you guys tomorrow for the Thursday. Peace. Stay strong. Click on the X, click on the OK.